Cabelo tá crescendo e a barba igual Deneias. Já perdi o emprego e a casa vai hipotecar. Não tenho que... Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasília! Bom dia, galera da Ativa FM 98.1. Mais uma segunda-feira, graças a Deus, começando uma semana linda, maravilhosa. E hoje, segunda-feira, a gente começa o nosso programa passando aí com o nosso quadro muito bacana, o Inteligência Condominial, porque aqui sim, condomínio é papo popular, revolução dos condomínios. Já quero mandar um abraço, um beijo no coração de todos os síndicos do Brasil todo. Vamos despertar, vamos aprender, porque vem muita coisa boa aí pra você. Você que é do Conselho Fiscal também, já acorda, desperta, já chama a comunidade toda. Ô, condômino, bom dia, condômino, que você possa botar na sua cabeça que você é o maior agente de mudança desse condomínio. Então vamos começar a nossa inteligência condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui sim, condomínio é papo popular. E a nossa missão é que você, amigo síndico, tenha mais noites tranquilas de sono através de conhecimento, aprendizado e muita informação. E recebendo a minha amiga, ela que é uma síndica, eu falo que não é 5, é 1000 estrelas, minha amiga Vanessa Muniz, direto de Sampa, capital. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Thiago. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da rádio. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Uma segunda-feira maravilhosa, do mês de agosto já. Um mês cheio de superstições, mas que eu entendo que é um mês maravilhoso, principalmente aos síndicos, para aproveitar esse tempinho aí de tanta superstição para buscar mais conhecimento. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser incrível, né, Anderson? Hoje o nosso Francisco nos deixou, está num lugar maravilhoso, só fazendo inveja com as fotografias. É verdade, mas estamos aqui recebendo hoje, eu estou muito feliz de receber o Anderson aqui do Sítio Condomínio, vai participar conosco aqui no nosso programa. Anderson, bom dia, tudo bem? Fica à vontade. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos sintonizadores dessa maravilhosa emissora de rádio. Então vamos começar, né? Vanessa, sabe que você falou que agosto é um mês místico, né? E eu fiquei muito feliz porque em agosto nasceu o cara mais importante da minha vida, sabia? Pra mim também, você sabe que pra mim é um dos meses mais maravilhosos. Eu nasci em agosto, o cara mais importante da minha vida é eu mesmo, Vanessa. Claro, não sei como você, né? Agosto de Thiago. É verdade, literalmente. Então é o seguinte, a gente sempre começa nosso programa aqui devaneando, né? Conversando sobre assuntos que faz a reflexão ali do síndico, né? E o tema que eu escolhi hoje pra gente bater um papo aí nesse devaneio do condominial é o seguinte: como o síndico pode cuidar da sua saúde mental. Então vamos começar pela amiga Vanessa Muniz. E Vanessa, como é que o síndico pode cuidar da sua saúde mental, minha amiga? Olha, existem várias atividades que os síndicos podem utilizar como um escape, não é? Do estresse que o cotidiano condominial ele traz mesmo, né? E que eu sempre trago como exemplo, né? Respirar mais, não custa nada, não depende de ninguém, a não ser da gente. Praticar atividades físicas, ler, ter o hábito da leitura. Muita gente não lê nada, né? As pessoas só utilizam do Dr. Google para tudo. Ninguém hoje começa um livro e termina um livro, as pessoas só querem informações rápidas. E isso gera mais estresse, porque ela só fica ali ligada no 220, não para relaxar, né? Então essa falta de cuidado com a gente gera um estresse gigantesco. Por isso que eu digo que nenhum CNPJ vale um AVC, né? Então se a gente não tiver saúde mental, a gente não consegue desempenhar com mais tranquilidade e eficiência as nossas atribuições de sindicatura. Então, eu sempre dou um exemplo clássico. Caminhada não custa nada, respiração não custa nada, ler um bom livro vai te trazer relaxamento e vai fazer com que você aprenda mais, tenha conhecimento, vai estar ligado do mesmo jeito. Eu sempre falo também estar com os amigos, né? Às vezes a gente tem um sabotador que é justamente trabalhar demais, produzir demais, largar outras áreas da nossa vida, e aí quando a gente percebe já é tarde.
Então são situações que a gente não pode deixar de desempenhar bem os nossos papéis, todos os papéis, e não só os de sindicatura profissional, né? Nós também temos que ter vida pessoal, né? Você faz uma chamada hoje, você fala assim, síndico, moradores, aí vocês podem dormir. O síndico também precisa dormir, também é um ser humano, ele não vai ficar 24 horas ligado no condomínio, ele fica à disposição para as emergências, mas isso não significa que ele tenha que estar à disposição de ficar trabalhando para a massa condominial de 24 horas, nem escravos trabalhavam 24 horas. Então essa é uma coisa que a gente tem que ter, saber parar, saber trabalhar, saber ser eficiente, mas também saber parar, respirar e cuidar da máquina, ser humano que a gente para poder desempenhar melhor todos os nossos papéis. É isso aí, respira, senão você pira, amigo síndico. Ô Anderson, como é que o síndico pode cuidar da sua saúde mental? Existe um ramo da ciência hoje que trata muito da questão da resiliência emocional. Que é uma capacidade, né, que o síndico precisa desenvolver através de ferramentas e técnicas que ele poderá lidar com mais naturalidade, com mais tranquilidade com os problemas que acontecem diariamente no condomínio. Eu costumo dizer que alguns síndicos aprendem no ofício. É a pior forma de aprender. Ele não pode entrar causa mais dor, né, dessa forma. Exatamente. E a resiliência emocional, ela dá ao síndico a capacidade de interpretar os problemas e principalmente não trazer para ele esses problemas, porque às vezes você vê uma situação muito bagunçada entre dois condôminos, por exemplo. A solução daquilo praticamente é o síndico assumir a responsabilidade dos problemas e trazer aquilo para a vida dele. Na realidade, ele não pode fazer isso. Os problemas, sabe, do condomínio ficam no condomínio. Quando ele entra para a casa dele, ele tem uma família, ele tem filhos, ele precisa cuidar, pagar suas contas, ele precisa fazer a sua educação financeira, ou seja, a vida normal de uma pessoa. Então o síndico precisa desse momento, ou desses momentos, né? Esse foi o nosso amigo Anderson do Síndico Condomínio. Bacana, por que surgiu isso aqui? Sábado estava na Assembleia e a síndica no meio da Assembleia falou isso. Eu estou muito angustiada com esse problema X que está acontecendo. Aí deu um alerta, como eu tenho intimidade com ela, terminou a Assembleia, eu chamei ela no canto e falei assim, toma cuidado. Porque se você não tiver essa saúde mental, isso vai transferir para sua família. Daqui a pouco você vai ter problema com o pai, com o esposo, com o filho. A gente tem que entender que ali estamos exercendo a profissão, né? Eu pensando, como é que eu posso falar para o síndico ajudar essa saúde mental? E eu pensei o seguinte: primeira coisa, planejamento. Porque quando você planeja, acontece menos erros. E outra coisa, condomínio é o seguinte: um erro é todo mundo reclamando com você, não é só uma falha. Às vezes na empresa você fala assim, cara, errei, desculpa, vou corrigir. Beleza, mas no condomínio é um estardalhaço. Um fala, outro fala, começa aquela coisa, bola de neve. Então, quanto menos coisas saem da rotina, é melhor para o síndico, porque vai ter menos gestão de saco rasgado, né? Menos pessoas agindo ali em cima dele, cobrando dele, que muitas vezes tem nada a ver com ele, né? Outra coisa importante é na hora de formar a sua equipe. A gente tem que entender que ser síndico tem que ter uma equipe por trás. Talvez um bom advogado, um bom engenheiro, um bom corretor de seguros, um bom zelador, um bom auxiliar de limpeza, que são essas pessoas que vão lidar diretamente com o condomínio. Então, se você tem ali uma prestação de serviço harmônica, automaticamente você vai ter menos situações críticas para resolver. Então, você passa por planejamento, uma boa equipe e o que vocês falaram, né? Você cuidar de você. Você entender que não é problema seu. Por exemplo, a unidade A está reclamando da unidade B por causa de vazamento. Tem como a gente fazer alguma coisa? Tem, talvez mediar, mas quer dizer o seguinte, que não é um problema seu. E outra coisa muito importante, amigão, que está nos ouvindo aqui na Ativa FM 98.1, aprenda a dizer não. Porque quando você diz sim, aí se torna uma obrigação sua. A gente não estamos aqui para dizer não, né, sim ou não. Muitas vezes estamos aqui para informar que a pessoa cometeu uma coisa que não foi da convenção, não seguiu aquelas regras que ele mesmo escolheu seguir, costumo dizer muito sobre isso. Então, por exemplo, vamos multar alguém. O cara vai ficar com raiva. Problema do cara é ficar com raiva.
Você não tem nada a ver com isso. Você não foi o causador de geração daquela raiva. Quem causou a raiva foi ele mesmo, no ato que ele não respeitou a norma do condomínio. Você está só informando. Então a gente tem que botar na nossa cabeça a questão. Eu falo muito isso quando eu vou multar ou quando eu falar com alguém. Não é nada pessoal. Simplesmente você infligiu uma regra da qual você aceitou quando veio morar aqui. Então, infelizmente, não posso fazer nada. E outra coisa muito importante também, que eu percebo, não dá para dar um jeitinho. Não existe jeitinho em condomínio. Ou pode ou não pode. Porque se eu abrir a brecha para os outros vão ficar reclamando. Aí eu vou causar o quê? Um transtorno que eu não precisava. Então, amigão síndico, aprenda a dizer não quando tem que dizer não. Não tenha vergonha de dizer não. E outra coisa, quando você for ter uma conversa mais complicada com o condômino, lembre sempre o seguinte: a gente está ali para informar. Se a gente puder ajudar, beleza, mas não há mais que isso. Temos que nos cuidar também, senão nós vamos pirar. Senão nós vamos ficar síndicos doentes, como já está tendo muito síndico doente aí, tomando um remédio, angustiado, e entender que faz parte, entendeu? Eu achei engraçado que nessa assembleia estava votando para arrumar a caixa d'água, né? E aí um condômino foi muito inteligente e falou assim: isso é água, isso é saúde. E eu falei: minha amiga, ainda foi para cima, minha amiga, é o seguinte, você leva a solução e leva o problema e leva a solução. A escolha é dele. Se eles não querem, fazer o quê, né? Cabe a gente fazer isso. Então eu não posso ficar angustiado por isso, gerar aquele sentimento ruim, porque vai transferir para o seu relacionamento com o seu esposo, com o seu relacionamento com os seus filhos e o seu relacionamento até com você mesmo. Não é verdade, minha amiga Vanessa? Com certeza, com certeza. A gente não consegue efetivamente desempenhar nenhum papel que a gente estiver disposto se a gente não tiver posicionamento, como você bem colocou no início da sua fala, estiver realmente engajado com o time. Aí seja do administrativo, do operacional, da segurança, administradora, um bom zelador. Existe um time que faz com que todo o condomínio gire, e o síndico ele não e nem precisa ficar atrelado a tudo aquilo que acontece no cotidiano. Para isso que o condomínio contrata profissionais para desempenhar determinados papéis também dentro do condomínio. Aconteceu um fato na semana passada num condomínio meu, condomínio de 300 unidades privativas. O que aconteceu? Uma senhora mandou uma mensagem para o meu zelador reclamando que tinha fechado a água. O que aconteceu? Teve um vazamento, eles tiveram fechado a plumada, porque senão ia estragar o elevador. Aí, o reparo ia demorar um pouquinho, só porque era só buscar a peça e trazer. Quando trouxe a peça deu um problema. Então, aquele horário que ele disse que a água tinha uma pretensão de voltar, não pôde voltar, porque teve que voltar na loja para comprar a peça. O problema é que, pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer profissional. Nesse interim, uma moça deixou vazar a água da máquina de lavar no outro bloco. E aí, estragou o elevador. Pensa, aquela água correndo, pegou o elevador. Aí a moça mandou uma mensagem e o zelador respondeu prontamente a ela: olha, me perdoe o atraso, mas teve um outro problema. Aí ele respondeu, ela mandou uma mensagem para mim: a gente paga você para você responder o problema e você não respondeu. Aí eu falei: nossa, que mulher agressiva, que louca, o que aconteceu? Eu falei com o zelador: isso, Vanessa, era um problema operacional. Eu respondi a ela que houve um atraso, que não foi nossa culpa, mas que houve sim um atraso, e depois teve uma outra emergência em outro bloco de vazamento. Ela reclamou porque o zelador prontamente respondeu aquele questionamento, que mesmo direcionado a mim, era operacional, de tão eficiente que ele é. E aí ela achou ruim, porque disse que eu era paga para responder as mensagens direcionadas a mim, mesmo sendo uma questão operacional. Falei: olha, a gente deveria agradecer por um zelador tão eficiente, e com todos os problemas que estavam acontecendo naquele momento, ele foi lá e agiu. Ela disse que não, que se a mensagem foi para mim, mesmo que do operacional, eu deveria responder. Aí veja, quantos moradores mandam mensagens nos apps direcionados ao síndico quando é uma questão administrativa, quando é uma questão operacional. Ou seja, falta inteligência, essa palavra, falta inteligência para os moradores, para eles aprenderem a fazer uma coisa chamada leitura. O cara não lê, o cara não tem condições de morar em lugar nenhum, porque se tem um regulamento interno e uma convenção que está lá para todos seguirem, que está lá à disposição, ele não consegue ler,
E essa convenção é muito engraçadinha, porque a convenção desse condomínio fala que o zelador, ele tem a competência de resolver os problemas operacionais e depois falar ao síndico. É muito difícil você ver uma convenção que faz isso, né? Falando que é uma responsabilidade do zelador resolver todas as questões operacionais e depois se reportar ao síndico. Que foi o que ele fez. E veja, o que essa mulher fez? Ela despejou todo o lixo mental dela, toda a intolerância dela, a inconsistência de viver dentro de um condomínio ao zelador e a mim. Xingou o zelador, falou que ele era um incompetente, ligou o telefone na cara dele, depois falou que ele era um babaca. Veja, quem é babaca? Ela. Quem é incompetente? Ela, que é uma analfabeta, que não sabe ler, e quer culpar a mim, quer culpar os zeladores, xingar. Por isso que eu falo pra você, não há gestão quando os moradores também não participam, quando eles não sabem fazer os seus papéis, desempenhar os seus papéis. Vanessa, mas é engraçado, essa semana eu passei por algo parecido, né? Eu tava com uma unidade, um dos condomínios, tendo problema com barulho, né? Eu aproveitei e falei assim, vou soltar uma circular nos 2 condomínios para educativo, né? Informativo. Moço, meu telefone choveu, ninguém me ligando. Você tá fazendo a minha unidade, fazendo um barulho, não sei o que. Eu falei, leia. O que tá escrito aí? Informativo. Então, é só um trabalho de educação, gente. É simplesmente pra gente relembrar, né, a questão do barulho e tal. Não tem nada a ver com a sua unidade. E é engraçado que as pessoas dão automático. Eu recebi aqui no... Eu achei até bom porque eu vi que funciona, né? Que a gente quase não utiliza da frequência, né? Eu recebi aqui no meu e-mail, no meu WhatsApp. Eu falei, pois é um trabalho informativo, pô. Basta você ler aí e compreender, tem nada a ver com você. Ô Anderson, ela falou, a gente tá falando aqui muito da questão da equipe, que é importante pro síndico ter saúde mental. Você acredita que o síndico de condomínio faz parte dessa equipe? Com certeza. O síndico de condomínio, ele é o representante legal dos condomínios, no nosso caso aqui no DF. Então nós representamos os condomínios em todas as esferas, sabe? Em todas as áreas da atividade econômica. Então nós representamos os síndicos junto ao Tribunal de Justiça, nós entramos com ações judiciais, nós fazemos defesas, nós temos interferido em leis da Câmara Legislativa. Vou dar um exemplo. Um deputado distrital propôs uma lei, foi aprovada, que obrigava todos os condomínios a colocarem nas portas dos elevadores os dispensers de álcool. Rapaz, isso daria milhões de dispensers de álcool a serem colocados nas portas dos elevadores. Aí nós fizemos um levantamento, eu sou um profissional da área de saúde, comecei a fazer um levantamento e cheguei a algumas conclusões muito sérias. Por exemplo, o número de acidentes com queimaduras no DF aumentou assustadoramente após a pandemia. Caralho, eu nunca imaginei. Porque o álcool era proibido, a venda em supermercados e tal, e no dia 19 de março de 2020 a Anvisa liberou a venda do álcool. Na França, assim, analisando mundialmente, né? Uma associação de oftalmologia da França detectou o aumento no número de acidentes com crianças, porque o álcool fica na altura do rosto da criança. Então, quando ela apertava, espirrou álcool nos olhos, e 2 crianças tiveram que fazer só transplante um minuto. de córnea. Vanessa, só que coisa interessante, então, a gente tem que ter essa preocupação na hora de colocar o display, né, o equipamento ali nos condomínios, não é verdade? Sim, imprescindível. Boa informação, pode continuar, Vanessa. Então, aí o que nós fizemos? A gente entrou em contato com esse deputado, falamos, olha, eu não sei se a sua assessoria avaliou por esse lado, mas nós estamos propondo aqui uma alteração na lei, e ele alterou a lei. Ele alterou de forma que as crianças fossem protegidas nesse sentido. Porque nós não precisamos deixar acontecer para tomar atitude. Não, isso é. E acho que quando eu falo no planejamento é isso, né? Exato. Porque quando acontece algo que não está previsto dentro do seu planejamento, é uma situação crítica. Então, às vezes, você tem que correr, você tem que resolver. E é diferente de empresa e condomínio. Porque a empresa, ali você talvez resolve, os danos é muito menores. O condomínio acabou. Um portão que não abriu,
Começa aquela coisa toda, porque começa a disseminar e as pessoas não entendem. Por exemplo, o rapaz foi muito proativo. Ele foi proativo, foi educado e ainda informou. Falou, aconteceu, não foi no prazo porque aconteceu isso. Porque ele fez, profissionalmente ele fez tudo certo. Se fosse uma empresa, cara, beleza, aceitaria, a vida a seguir. Não, a mulher se sentiu incomodada porque talvez ela tinha que fazer uma coisa ou outra, não leu direito, né? Você vê, ele foi proativo. É o que eu falo muito, a gente que atua como síndico profissional, a gente precisa estar no condomínio 24 horas, para isso que a gente é equipe, é gestão, é gerir, né, os problemas e prevenção. Talvez a prevenção Exatamente. É isso, não esperar acontecer para você fazer, porque quando acontece no condomínio, meu Deus do céu, o telefone toca até tantas horas, né, Anderson? Exatamente. E uma colocação que a Vanessa fez, que é muito importante também, a gente ouve muito falar em compliance, né? Nada mais compliance que condomínio, né? O condomínio tem tudo definido, está tudo escrito na convenção, no regimento interno, no Código Civil e nas deliberações de assembleia. Então isso que a Vanessa falou é verdade. As pessoas não leem, elas não leem a ata que elas votaram. Elas precisam ler, elas precisam saber o que acontece, é o patrimônio delas que está em jogo. E a gente sabe que todo mundo quer que o seu patrimônio valorize. Ele só vai valorizar a partir do instante que todas as regras forem cumpridas. Se tiver regra não sendo cumprida, seja por quem for, pelo síndico, subsíndico, conselhos, condôminos, etc., a partir do instante que as regras não são cumpridas, aquele condomínio entra numa ladeira abaixo, porque esses problemas vão surgir lá na frente. Eu sempre dou um exemplo para as pessoas. Os japoneses, você acha que eles saem lá do outro lado do mundo para vir aqui e investir numa empresa? Não, eles pedem os balanços. Aí bota uma equipe super profissional avaliando os balanços. E essas pessoas que vão dizer se ela investe ou não, ela nem vem aqui, ela nem conhece o nosso país, sabe? Mas ela investe aqui, sabe? A unidade habitacional de alguém é praticamente a vida daquela pessoa, a vida financeira daquela pessoa que ela investiu ali. Nada mais lógico do que ela ter um retorno. Não, e assim, né, Vanessa? Uma coisa também que é importante, por isso que eu falo muito, né? Eu gosto muito de falar, quando eu falo assim que, condomínio, acorda, você é maior agente de mudança. Porque, igual você falou, são 300 e poucas unidades. É um síndico. O que é mais forte, 300 ou 1? Então a gente tem que começar, o condomínio tem que, se ele quer um condomínio melhor para se viver e valorizado, tem que participar desse processo também. Porque eu vou já falar, uma andorinha só não faz verão, e é verdade. A gente está ali para coordenar, para ajudar, para monitorar, manter a ordem, mas a grande mudança vem de dentro para fora. Então os condôminos têm que entender que tem que participar. E uma coisa que vai muito além que isso, não é só o bem material, mas o seu bem como vida, porque você vai viver ali. Então você não quer ter um lugar que você possa ter paz, tranquilidade, possa se divertir, não é verdade? Porque boa parte da sua vida você vai passar naquele local que você escolheu. Por que não investir também nessa questão? Né? Na questão harmônica, na questão de ajudar o próximo, na questão de criar um ambiente de vida melhor. Não é verdade, Vanessa? Com certeza. E olha, não é favor, não. Não é uma faculdade do morador decidir morar num condomínio e achar que é uma faculdade, participar das reuniões abertas, participar das assembleias. Não é uma faculdade, é uma obrigação. Tanto é que as convenções falam claramente, são deveres, são obrigações. Então não é faculdade, eu vou fazer um favorzinho e vou participar da reunião. Não. O síndico, ele é o mandatário do prédio, tem que ser alguém responsável por aquela bagunça toda, pelas organizações das áreas comuns, para colocar valorização patrimonial. Ele não é, por isso que eu falo, não é o empregado do condomínio, tem que ficar lá à mercê. É uma responsabilidade legal, porque os moradores, quando querem, eles vão e chamam o morador. O morador hoje é pisoteado pelos próprios vizinhos. E aí eles acham que eles podem contratar um síndico para ser pisoteado, porque não vai pisotear o vizinho. E aí, a gente paga um valor aí para ele para indenizar os maus tratos. É assim que eu percebo os condomínios. Eles têm que moralizar. Participar da vida do condomínio é uma obrigação, não é uma faculdade, é uma obrigação. A fração ideal ali corresponde a cada uma das unidades privativas, né? Então, o morador ele tem que ter consciência de que ele tem que, não é se der, não, ele tem que participar, ele deve participar, ele não
tem essa, eu vou ver se você deve participar. Aí teve uma vez um morador e falou assim, é que você só marca as reuniões às quintas. Aí eu falei, senhora, outro morador me ligou falando que eu só marcava às terças, o outro falou que tem que marcar de sábado, eu tenho que marcar na segunda. Não é a agenda de vocês por isso, vocês têm uma universalidade de anseios e compromissos que eu não tenho condições de fazer uma reunião para todos os dias da semana. Não vou conseguir agradar. Então eu não vou participar. Tudo bem, não tem problema, mas vai ter um outro que participa. Agora o problema é que eles não têm compromisso com nada. São pouquíssimos os moradores que têm compromisso. É a minoria sempre. Veja, você faz uma brigada de incêndio no condomínio. Uma brigada de incêndio é de interesse muito coletivo. Todos ali moram, ali a pessoa pode ser inclusive um agente causador de incêndio, e nós temos que ter vários brigadistas, tanto é que a norma fala, pelo menos um morador do pavimento. Você não vê nenhum morador participando de brigada de incêndio. Eles acham que os faxineiros, porteiros, segurança, rondas, funcionários da Junta Fraterna, que normalmente nem vão estar no período, por exemplo, de incêndio, se tiver melhor, mas uma pessoa só não vai conseguir resolver nada, ajudar em nada. Pensa, eles não participam nem daquilo que é uma obrigação também, que tem a ver com a vida, diretamente com a vida das pessoas. Eles acham que, você não marcou num sábado, chega no sábado tem 2 gatos pigados. E assim, né, Vanessa? Pode continuar, vai lá. Ele fala assim, porque você mandou, você agendou num sábado, tem que ser na semana. Aí no outro ano você agenda na semana. Não, tem que ser no sábado. A bem da verdade é que existe muita negligência por parte dos moradores para os assuntos que acontecem no condomínio. Infelizmente, é uma minoria que participa das reuniões, participam das assembleias e fazem com que aquilo gire. E aí vem aqueles moradores que não têm o que fazer, aí reclamam. Por que isso aí foi decidido? Foi decidido porque está aprovado em assembleia. Mas eu não pude participar. Aí já não é um problema meu. Mas como uma minoria decide? Pois é, eu deveria estar lá na reunião. Mas eu não sei se falando agora. Percebeu? Olha o desgaste que o síndico tem que ter todos os dias para moradores que se passam por imbecis. Me desculpe. Aí você tem que cuidar de toda a questão do condomínio e aí eu tenho que aguentar isso. Aí fala que o síndico que não tem, por exemplo, trato. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, isso aí é inadmissível. Por isso que eu falo, tem que ter um curso para morador. Vou morar no condomínio, vou fazer um curso para ser morador do prédio. Entender como é que funciona, quais são os meus deveres, direitos, responsabilidades, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, porque tem isso, o que eu não posso fazer, existe isso, né? Então é isso que eu penso, tem que ter um curso para esse pessoal. Não, mas eu concordo muito, cara, e é que você falou mesmo, né, e muitas coisas também, às vezes o condomínio só vai pra pauta que interessa a ele, né, muitas vezes assim, o cara quer o que interessa e participa. O cara tem que começar a entender que ali é a vida do condomínio, ele vai decidir as coisas. É engraçado, você falou porque eu ri, porque tipo assim, tá explicando pro cara uma coisa que não tem como explicar. Simplesmente você não participou, você não pode falar nada. E literalmente é isso. O cara fica bravo porque foi ele mesmo que não perdeu a oportunidade de falar, de expressar, né? De botar ali as suas negações, sei lá, as suas ideias. E aí ele culpa o síndico porque ele cessou o direito dele, que talvez o direito dele de ter voz é na Assembleia. Não é verdade, Anderson? O condômino muitas vezes se esquece que ele, de alguma forma, direta ou indireta, ele aderiu a uma convenção que diz que ele não pode alegar desconhecimento das regras que regem o condomínio, né? Então é uma contradição muito grande. E essas situações todas, elas vêm numa premissa de que cada condômino acha que o problema dele é o problema do planeta. O problema dele precisa ser resolvido o mais rápido possível. Tipo uma pandemia, né? Tipo uma pandemia. E você vai analisar, às vezes, fala, puxa vida, isso é uma coisa tão simples. E ali, eu vou contar, quando eu era síndico de um prédio residencial, tinham 2 condôminos, quase se pegando já. Quase se pegando. Aí um falou, não, porque eu quero que o cachorro dele saia daqui. Mas por quê? Porque ele late a noite inteira. Eu esperei eles falarem. Um falou 40 minutos, o outro falou mais de 1 hora. Eu ouvi aquelas quase 2 horas. Aí eu perguntei para um: você quer
que o cachorro saia ou que o cachorro pare de latir? Não, se o cachorro parar de latir, tudo bem. Olha só, aquele iceberg já se reduziu. Eu dei um telefone do adestrador de cachorro pro dono do cachorro. Pronto. Sabe? É membro da sua família? É membro da minha família, meu cachorro. Então ele vai dormir junto com todo mundo. Na hora que todo mundo for dormir da casa, ele vai dormir também. Ele tem que adotar as mesmas regras. Ele não pode ficar acordado de madrugada enquanto todo mundo dorme. E vocês já se acostumaram a dormir com ele latindo. Ou seja, olha o tamanho do problema em cima de uma situação que uma conversa boa resolveria, sabe? E o síndico, completando uma coisa que a Vanessa disse, o síndico não é aquele quebra-galho que na hora da assembleia, quando alguém perguntou quem quer ser síndico e ele piscou, é você. Já não é mais assim. Verdade. O síndico hoje é um profissional preparado, um profissional bem qualificado dentro das regras, e o que ele faz é aplicar as regras. É a conformidade que a gente chama, né? Quando eu falei que condomínio, nada mais conformidade que condomínio, porque tudo está escrito. Verdade. Se acontecer isso, o que eu devo fazer? Se acontecer aquilo, o que eu devo fazer? Poxa, não tem, leva para a Assembleia, terceiriza a responsabilidade. Diante de uma situação dessa, pergunte à Assembleia, como agiremos? E a Assembleia delibera. É verdade. Deliberou, acabou. E outro detalhe, esse mesmo condômino, ele também se esquece que geralmente na convocação, e isso consta da Assembleia, consta da Convenção, e consta também do regimento, e consta do Código Civil, que o ausente, se não tiver nenhuma desconformidade na Assembleia, ele tem que anuir com a decisão. A decisão é dele também. Não participar é uma decisão, né? Não participar é uma decisão. Verdade, foi um amigo antes do Síndico Condomínio. Eu já quero mandar um abraço pro pessoal da Altec Elevadores, o Bruno, meu amigão lá. Você quer dar uma melhorada no seu elevador, modernização, ou fazer o contrato de manutenção, fique à vontade, bota na internet @Altec Elevadores, uma empresa muito bacana lá com o nosso amigo Bruno. E tem também nosso amigo Francisco da Residência Web, cara. A Residência Web tem um programa muito bacana, chama-se Voto na Web, algo que vem crescendo e democratizando os condomínios cada dia mais, que é as assembleias virtuais, né? A forma também do cara participar de onde está. Não tem como o cara falar que não quer participar. Eu acho que as assembleias virtuais é algo que vem agregar para a gestão do síndico e para também a gestão do condomínio, que é algo importante da coletividade. Então não se esqueça, @Residência Web, com a Voto na Web. E outra coisa, Francisco, para de ficar mandando esses vídeos de lugar bonito para nós, não é verdade, Vanessa? Com certeza, com certeza. Fica fazendo inveja. Gostei mesmo, viu? Agora preciso de ir para um lugar desses, né, Thiago? Não, tem que levar a gente da prova. Vamos fazer um intenso condominial agora itinerante. Ele não convidou a gente, isso que eu falei, puxa, se ele tivesse me convidado já, ó, já tem que ir organizado, hein? Beleza, então é o seguinte, agora vamos pro nosso segundo momento aqui no Intenso Condominial. Já convido você que depois vai estar assistindo pelo YouTube aí, ó, se inscreva, compartilha, comenta, já fala aí pros seus síndicos também, que toda segunda-feira de 7 a 8 da manhã tem nosso encontro marcado aqui na Ativa FM 98.1. Você pode assistir também pelo Facebook, na fanpage O Síndico, tá? Você que tá aí nos ouvindo pelo carro também, espero que esteja gostando, tem muita coisa boa. Ó, respira, senão você pira, amigo síndico. Então vamos lá pro nosso plantão tira dúvida. Eu gosto muito do plantão tira dúvida porque é prática, né? Os caras lá mandam o problema e a gente manda a solução pra eles, né, Anderson? Então vamos lá, a primeira pergunta do dia é do meu amigo Flávio José, direto de Mato Grosso. Já mandar a galera e todos os síndicos do Mato Grosso. Olha o que ele fala. Sou subsíndico de um condomínio de 7 casas. Vejo que a administradora tem 0 esforços e contribui muito pouco para com o síndico. É realmente necessário ter uma administradora? Minha amiga Vanessa Muniz. Olha, eu entendo que depende, né? Tudo vai depender do tamanho deste condomínio, se esse condomínio é horizontal, vertical, tudo vai depender do DNA deste prédio. E também é o seguinte, será que esse síndico não vai ficar mais atribulado ainda com as questões operacionais, administrativas, sem uma administradora? Quem que vai cuidar da folha de pagamento? Existem condomínios ainda em São Paulo que têm gestão própria. Então eles têm um funcionário
da administração interna, que cuide das questões todinhas do complexo condominial, e tem um contador que cuida das questões de folha de pagamento, pagamentos de tributos, enfim, analisa as notas fiscais. E aí eu pergunto, será que o custo para manter este contador, que é um trabalhão, mais esse funcionário também, que só vai ficar cuidando dessas questões também que a administradora cuidaria, não sai mais caro manter este pessoal, ou sai mais em conta, inclusive para o condomínio, uma administradora externa? Se a administradora não está trabalhando adequadamente, não é mais fácil então trocar a administradora para uma outra que efetivamente vai desempenhar melhor as suas atribuições, suas tarefas? Mas, como eu disse, a gente não tem como avaliar este caso concreto sem saber as peculiaridades deste condomínio, né? Existem condomínios de casas que não precisam de administradora, quando são poucas casas, o próprio síndico com um contador, um administrador interno consegue resolver. Agora um condomínio vai 200 unidades privativas. Será que rola? Eu já conheço um condomínio que consegue fazer isso com um contador e uma administração interna com uma funcionária só, inclusive. Agora, eu penso o seguinte, se não está funcionando com a atual administradora, e já tem uma administradora, por que não tentar com uma outra, por exemplo? Agora, é aquilo que eu falo, não existe receita de bolo. A gente precisa saber qual o perfil, qual o DNA de cada empreendimento. Beleza. Ô Anderson, e aí? O que você acha? Veja bem, é muito comum a gente receber, às vezes, consultas de pessoas com essa característica: 7 casas, 8 casas, 10 casas. Nós temos aqui uma área em Brasília que tem condomínios até 12 casas. E os perfis são completamente diferentes. Os perfis não coincidem e não há uma dica, uma solução única. Há necessidade de você particularizar cada situação e avaliar bem. Vou dar um exemplo. Tem um condomínio de 8 casas, de uns conhecidos nossos, que contrataram um jardineiro. Subiu em 80% a taxa condominial. Tem um custo, né? Tem um custo, né? Ainda mais se pensar que vai ter que se contratar uma administradora, uma assessoria jurídica, sabe? Hoje já se fala em auditoria preventiva. Já pensou o tamanho que isso toma, né? Os custos ficam muito altos, sabe? E o condomínio, ele tem que voltar à sua origem. Na realidade, ele é o quê? Ele é um rateio de despesas, sabe? Se esse rateio de despesas, ele está sendo satisfeito com a vontade de todos, para mim está tudo certo, não precisa contratar ninguém. Agora, pode acontecer sabe, ali no meio daquelas pessoas existir aquela que questiona tudo, que faz tudo. Aí você já pode começar a pensar em delegar, como te prevê a sua convenção, e delegar sob sua responsabilidade a alguém, a algumas áreas. Pode ser a administrativa, pode ser a contábil, pode ser a jurídica, ou todas elas, né? E assim, o bacana que é o que a Vanessa falou, você falou, acho que cada situação, cada grupo de pessoas tem um comportamento. Aí eu falo o seguinte, ó, vamos lá pro nosso amigo Flávio, dá para fazer? Dá para fazer. Quando o condomínio é pequeno, porque você mesmo pode emitir os boletos pelo banco ali, você mesmo pode dar baixa, depois você vai ter que criar uma planilha, alguma forma de demonstrar isso, porque o balancete é a demonstração dessas contas, né? Só que vai dar mais trabalho, né? Então, assim, a gente tem que entender, vale a pena não ter esse custo? Porque nesse momento talvez seja tranquilo, mas lá na frente pode ter algum entrave que vai gerar um certo desconforto, porque primeiro, igual eu falo, a gente não precisa saber tudo, a gente precisa delegar, né? Gestão, né? É uma boa administradora, um bom advogado, igual a Vanessa Muniz, é uma boa advogada também, para quem não sabe, quiser contratar, tá? Não pode fazer, senão a AB fica bravo comigo, mas vamos lá. Então, então a gente tem que ter uma boa gestão do nosso lado. Igual eu falo, cara, não é você fazer. Eu tiro um exemplo, quando eu comecei a ser estagiário na minha vida, que eu vim do mundo empresarial, o cara me contratou para ser gestor de frota. Aí eu tava ajudando o cara a arrumar um carro, que eu tava com pressa para liberar, para agilizar o processo, né? Aí eu, sabiamente, né, o meu Jedi lá, superior, olhou, terminou, me chamou no canto, falou, ó, o que você estava fazendo? Eu falei, não, cara, eu estava ajudando o cara a terminar o serviço para ir mais rápido, para liberar o carro. Ele falou, eu não te contratei para isso. Você não te contratou no mecânico. Eu te contratei para você dar condições
daquela pessoa resolver o problema o mais possível. Ou melhor ainda, prevenir que não aconteça o que aconteceu. Lembre-se, você usa a cabeça, não é braço. Você entendeu? Então assim, a gente tem que ter essa consciência, porque aqui é o quê? Literalmente botar a mão na massa. Vale a pena? Porque acontece, a gente terceiriza exatamente para ter o quê? Tranquilidade para pensar, para agir na forma estratégica. Não é verdade, amiga Vanessa? Com certeza, tem que ter um pouco de... tem que ter uma baita de uma organização, né? Verdade. Então é isso aí, ó, Flávio, espero que tenha te ajudado aí. E vamos que vamos para a segunda... Tira a dúvida do dia aqui. Eu tô com a minha amiga Fanny lá do Goiás. Você conhece Goiás, Vanessa? Conheço. Goiás é bom. Ô, Vanessa, quando você vem aqui em Brasília, na tua agenda, bota Brasília, eu vou te levar no lugar pra você comer um piqui, tá? Nossa, deve ser legal isso, hein? Então vamos lá, que a Fanny, o questionamento dela é o seguinte: estamos colocando câmera no condomínio. Questionei a síndica, a mesa informou que é proibido por lei. É verídico, minha amiga Vanessa Muniz? Ainda mais você que é advogada, né? Olha, essa informação ela não procede. O que acontece é o seguinte, como bem colocou o Anderson, tudo aquilo que é feito em reunião assemblear, decidido pelos moradores, não tem problema. Então assim, se a Assembleia deliberar que pode ser instaladas câmeras nas áreas comuns do condomínio para segurança da edificação, para segurança dos moradores, não é impedido. O que é que deve ser verificado? Câmeras voltadas para as torres. Hoje existem muitas câmeras voltadas para as torres. Isso é importante. Por quê? Porque as pessoas arremessam coisas, arremessam cigarro, arremessam objetos que podem causar danos aos transeuntes, às pessoas, ao patrimônio. Nós não podemos instalar, né, por conta desse direito constitucional, direito à imagem, à intimidade, câmeras voltadas, por exemplo, para sacadas das unidades privativas. Porque ali você vai estar interferindo diretamente, não é, para a intimidade dos moradores. Agora, eu posso, por exemplo, colocar câmeras voltadas para faces onde você não tem esse problema, né, essa questão da intimidade diretamente ligada. Se a Assembleia deliberar, pode ser colocado. Câmeras nos salões de festa, né, tem condomínios que querem fazer a instalação dessas câmeras de monitoramento dentro dos salões de festa. Pode ser incluído ali? Se a Assembleia deliberar, pode. Eu particularmente entendo que, como é um espaço locado, onde aquele morador já se responsabiliza por tudo aquilo que aconteceu ou vier a acontecer naquele espaço, não há necessidade de incluir. Acho até que é um desrespeito para quem está locando ter um monitoramento dentro do espaço que está sendo locado, ou seja, uma extensão da sua casa naquele momento do aluguel. Então, eu particularmente entendo que fere a intimidade. No entanto, se a Assembleia aprovar, pode. Olha, quero fazer a instalação de câmeras nos elevadores, eu posso? Pode. Assembleia deliberando, pode. Tanto é que com o prédio, quando é implementado, já existe até um projeto de pequenas câmeras que já vem até pela construtora. Outras são avaliadas e compradas no enxoval do prédio logo no começo, porque traz o quê? Traz segurança para a massa condominial e para a edificação. Então, essa ideia de que não pode, imagine só se os condomínios hoje não tivessem monitoramento com as câmeras. Isso seria segurança de se morar num complexo condominial que não tem monitoramento. Imagine só a insegurança de você morar num condomínio, imagina a bagunça que ia virar. Um condomínio que a gente percebe que os moradores infringem as regras e a gente não tem como identificar esse infrator. Imagine só como não seria terrível morar num condomínio em que você não tem câmeras, por exemplo, voltadas ali para a entrada do prédio, um bandido entra, você não consegue nem identificar qual é o seu. Imagine só uma câmera, não aprovar uma instalação de câmeras dentro da portaria para saber qual que é a rotina, está tudo bem com os trabalhos realizados pelo porteiro, se você está dormindo, está acordado. Eu fico só imaginando. Então, esses absolutismos nas respostas devem ser reavaliados. Verdade, Anderson? Eu faço minhas todas as palavras da Vanessa, dizendo que, complementando apenas, a importância da vigilância,
A vigilância é um componente importantíssimo da segurança. Aqui em Brasília a gente define que o condomínio não oferece segurança. Aliás, eu acho que a segurança é uma prerrogativa do Estado, mas nós podemos vigiar. Sabe, aconteceu um fato comigo, uma vez eu saí para andar de bicicleta, e minha esposa, e quando a gente está chegando no nosso prédio, entrou um condômino com o carro, nós aproveitamos e entramos atrás. Quando a gente chegou na porta, o porteiro já estava lá. Aí ele fala, são vocês. Tá, tudo bem. Sabe, mas ele viu pelo monitor que 2 pessoas entraram de bicicleta no condomínio. Ele não conseguiu reconhecer porque estava escuro um pouquinho, mas veja bem, poderiam ser 2 bandidos. Entrariam e faziam uma limpa no condomínio. Então, essa questão de não poder, não invadindo, eu penso que não invadindo a privacidade das pessoas, sabe? E aprovado em assembleia, tá tudo certo. E assim, hoje eu entendo que o condomínio tem esse viés de segurança, tem um viés da prevenção, igual no caso, poderia ser uma atitude preventiva, né? Quem é você? Ou chamar a polícia, achar coisa estranha. Por exemplo, na área comum, a criança está sozinha perto da piscina. Opa, um alerta, né? Vamos lá, não vamos esperar a criança morrer para ele, né? Você entendeu? Então, eu acho que também funciona dessa forma. E pro condomínio também, eu acho que é a forma de justiça. Eu já estava no condomínio vendendo seguro, sou corretor de seguros também na área de condomínios, e a menina falou, Thiago, caiu um objeto aqui em cima do carro. Eu falei, beleza, usa a cobertura RC Condomínio. Pô, mas não é justo. Eu falei, mas tu sabe quem jogou? Se você conseguir identificar, você pode cobrar. Então acabou que todo mundo vai ter que pagar por aquele dano que um causou. Então muitas vezes também ajuda a gente nessa gestão nesse sentido. De, né, se for a pessoa que causou o dano, ela vai pagar, ou com a multa, ou com o dano que foi causado mesmo. Então assim, é por isso que é importante ter esses profissionais nessa área para nos ajudar. O tipo de câmera, igual você falou, eu não vejo pelo menos uma câmera no corredor. Ela não pode invadir quando o cara abre a casa do cara. Tem que ter essa prevenção. Igual a Vanessa falou uma coisa interessante, da salão de festa. Eu também entendi que ela falou, pô, tu já tá pagando ali, você é responsável que vai acontecer. Então por que você não pega essas 3, 4 câmeras que tá aí e bota em um lugar mais importante? Então passa muito por quê? Pela consultoria nessa questão, para você tomar essa decisão. Acho que nós temos que começar a aproximar desse tipo de profissionais que vai resolver a nossa vida, ou no mínimo nos orientar para fazer a coisa do jeito certo, né? Beleza? Pessoal, estamos na reta final do nosso programa aqui, que passa rápido demais, antes. Que era para ter 12 horas, né, Vanessa, de programa? Eu adoro. Começa que a gente fica até com um gostinho de quero mais quando vai chegando ao final, né? É verdade, muito bacana o papo hoje. Estou muito feliz de ter meu amigo Anderson aqui. Anderson, tem uns minutinhos finais aí. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que o síndico condomínio atua, como é que o síndico pode aderir ao síndico condomínio e as vantagens de a gente poder estar próximo aí do nosso sindicato. Fica à vontade. O síndico condomínio, ele tem uma série de serviços. O principal é o serviço jurídico, como é previsto, né, na legislação. E qualquer, por exemplo, um síndico filiado, aquele que contribui com as despesas, né, do sindicato, ele tem assistência jurídica integral, sabe, sem nenhum ônus para ele. Também a gente promove a capacitação, qualificação do síndico. Hoje, especificamente, nós estamos lançando um curso de gestão condominial, que foi elaborado e idealizado em cima da pandemia. Quando começou a pandemia, nós tínhamos um serviço administrativo diário, pela manhã e à tarde. A partir daí, a gente começou a fazer online esses atendimentos. E através dos registros desses atendimentos, foram mais de 3.000 registros em 2020, nós fizemos uma enquetezinha, um levantamento e vimos as necessidades mais prementes que os síndicos tinham. Em cima dessas necessidades, foi elaborado um curso, um bloco inicial desse curso, composto de 11 módulos, tratando de uma série de circunstâncias que eram as maiores demandas que nós recebíamos, né? E ainda continuamos recebendo. Então esse curso está sendo lançado hoje, o nome é Curso de Gestão Condominial Integrada. Nós tratamos ali de assembleias, por exemplo. Quais são os requisitos de uma assembleia?
O que o síndico precisa fazer para aquela sua assembleia ser legal. Um outro módulo trata de desenvolver uma previsão de despesas no condomínio. Então, uma pessoa muito capacitada esteve e ele demonstra como o síndico elabora essa despesa. Uma coisa que nós estamos estudando hoje, e faz parte da minha diretoria, é a inflação condominial. Ela é diferente. A inflação condominial é outro processo. E o condomínio hoje sofre muito com todos os custos que acabam incidindo, seja ele contratando diretamente ou terceirizando. Então, essa visão, o síndico hoje precisa ter. Como eu falei antecipadamente, o síndico é um profissional hoje, é um cara que tramita com tranquilidade entre as áreas da administração, jurídica, contábil, etc. Mas ele não precisa ser um expert em tudo. Então, ele pode delegar, como nós já falamos aqui, mas para ele ser um síndico, um bom síndico, ele precisa de um conhecimento mínimo. E esse conhecimento mínimo está consagrado nesse curso. Anderson, esse curso é só para quem é filiado ao síndico condomínio? Ou uma pessoa, por exemplo, eu não sou filiado e quero fazer o curso? Como é que funciona? Ele tem um custo? Como é que é? Para o filiado, sem ônus, porque esse curso foi custeado com uma contribuição criada em 2017, chamada Contribuição de Inclusão Social. Aí o Ministério Público não viu isso com bons olhos, mas havia um valor arrecadado já. E o síndico condomínio fez um TAC com o Ministério Público de que esse dinheiro fosse usado para capacitação, recapacitação, qualificação do síndico. Então, todos os trabalhos feitos nessa área são custeados por esse valor, por esse dinheiro que a gente arrecadou. Então é só para os afiliados hoje? Para os filiados. Agora, o não filiado, ele pode participar do curso, e o custo do curso é uma contribuição. Uma contribuição que oscila por volta de R$250. É uma boa pedida para quem quer conhecer um pouco mais, adquirir um pouco mais de conhecimento, né? E conhecimento sempre é bom, né? Sempre ajuda, não é verdade, Vanessa? Já tem conhecimento que eu falo, nunca ocupa espaço. Eu estava ouvindo aqui o Anderson e eu penso assim, é um baita do investimento aos profissionais da área de condomínios, ter essa formação, né? Porque efetivamente só vai somar a experiência que muitos síndicos possuem, mas não tem aquele conhecimento teórico. Eu acredito mais que hoje, né, com a concorrência da sindicatura que existe na sindicatura profissional para angariar, para conseguir mais prédios para a carteira, é também um diferencial, uma certificação dessa, né? Existem muitos síndicos aí trabalhando, mas com pouquíssima certificação comprovada, e isso ajuda muito até no processo de seleção, né? No processo de escolha de um profissional, porque hoje a gente bem sabe que acontece uma triagem anterior à reunião, né? A entrevista dos candidatos, e esse também já é um diferencial. Uma pergunta que eu quero fazer ao Anderson: esse curso, ele é presencial ou ele é um curso online? É um curso online. Ótimo, então tem um alcance muito maior para outros profissionais de outros estados, né? Verdade. Exatamente. Nós não desprezamos o caráter afetivo do ensino, sabe? Porque eu entendo que nada melhor que o encontro presencial, nada melhor do que a gente, mas o nosso momento não é para isso. E os cursos EAD, eles vieram assim, no momento adequado, no momento exato, onde a gente pode fazer uma série de atividades e sem ninguém precisar sair de casa, que as pessoas possam fazer, mas nós nunca deixamos as portas fechadas. Ali sempre tem um e-mail, um telefone do professor, onde o aluno
que está assistindo em casa pode entrar em contato, pode fazer uma pergunta, pode tirar suas dúvidas. Sabe, esse fator do ensino, ele é importantíssimo, sabe? Não é só o aspecto cognitivo do conhecimento e o aspecto psicomotor. Existe o aspecto afetivo, que ele é importantíssimo, e a gente cuidou disso também, para que não fosse uma coisa à distância. Bacana. Ô, minha amiga, deixa essas considerações finais e dá uma mensagem para os amigos síndicos começar a semana no Alto Astral. Fica à vontade. Eu vou falar uma coisa. Minhas considerações finais são direcionadas a todos os síndicos, a todos os moradores, a todos os membros do complexo condominial, todos os membros do corpo diretivo, as pessoas que trabalham. A palavra de ordem hoje é engajamento. Estar engajado só funciona quando existem informações compartilhadas. Então, se o síndico efetivamente compartilha as informações, seja em reuniões abertas com os moradores, seja através da comunicação digital, comunicação em papel, física, seja nas televisõezinhas que tem dentro dos elevadores, seja nas próprias assembleias, não existe como cada um assumir o seu compromisso de estar engajado. Informação compartilhada traz engajamento. Então, a minha sugestão é que faça-se bom uso desses canais de comunicação para garantir aos condôminos, às pessoas que trabalham também nos condomínios, porque elas também têm acesso às comunicações, para que eles tenham ciência de todas as atividades administrativas e operacionais que estão em andamento no prédio, porque afinal de contas a gente precisa efetivamente comunicar para que as pessoas saibam o que está acontecendo, mas comunicação com engajamento, onde todos somos responsáveis e onde a melhoria contínua vai depender de todo o entrosamento dessas pessoas, como se nós estivéssemos em uma verdadeira teia de aranha. Então, engajamento com comunicação assertiva. Essa é a minha dica a todas as pessoas que trabalham, que moram e para os gestores. Bom demais. Olha só as considerações finais, meu jovem. É na mesma linha da Vanessa, no sentido de dizer que o conjunto de informações que cada um detém, ele sempre é maior que a soma desses conhecimentos. A partir do momento que a gente passa a trabalhar em conselhos, né? E isso grandes empresas hoje trabalham dessa forma, porque elas sabem que uma pessoa só, ela consegue manter uma ditadura administrativa, mas ela não cresce. Dentro de um condomínio é a mesma coisa. A Assembleia é um conselho. A Assembleia é o lugar onde as pessoas podem colocar as suas aspirações, educadamente, evidentemente, precisamos aprender a fazer isso, e também onde as pessoas podem ter o direito de manifestação, sabe? E ter satisfeito imediata ou posteriormente as suas necessidades, as suas colocações, etc. Ou seja, no mesmo sentido da Vanessa, afirmando que realmente no momento em que um condomínio ele está ajustado à participação de todos,